irmãos, paz de Jesus a todos, aqui é o Rafael Lopes, do grupo de oração Segue-me, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, e gostaria de deixar uma palavra muito especial aí ao teu coração, tá? Gostaria de partilhar aqui um trecho da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, né? E a palavra de Deus vai dizer assim: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Esta é para nós a palavra do Senhor. Irmãos, esse trecho aqui da carta de Paulo é muito interessante, né? E um versículo que me chama muita atenção é justamente aqui, o versículo 13, né? Onde ele vai dizer: tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus, né? Dias maus. Você que me ouve aí, que me assiste aqui, certamente você conhece um pouquinho da vida de Paulo, nem que tenha, né, sido um pouquinho da vida de Paulo, você conhece. E você sabe o quanto Paulo sofreu, o quanto Paulo foi perseguido, né, e o quanto de fato ele foi importante para a difusão do cristianismo, para a difusão do evangelho de Cristo, né, em seu tempo. E a palavra de Deus, aqui nesse trecho, escrito por Paulo, né, a comunidade de Efésios, vem trazer a nós, né? É incrível como é atual esse trecho que Paulo escreve, né? Isso que nós lemos aqui, isso que de fato a gente está meditando aqui, como é atual. Dias maus, né? Assim como Paulo viveu dias maus lá no seu tempo, hoje a gente também vive dias maus, né? E Paulo, né, Cristo, o Espírito Santo aqui por meio de Paulo, ele já vai nos alertar, para mim e para você, anos depois, né, anos depois lá de que Paulo viveu, né, essa palavra vem se atualizar em nós, se atualizar no nosso tempo. Nós vivemos dias maus, irmãos, né? Eu queria dizer isso para você, nós vivemos dias maus, né? Não só por causa da pandemia, antes já da pandemia, a gente vivia num país totalmente polarizado, um país dividido, né? Um país onde as pessoas brigavam por tudo, né? Uma crise no mundo inteiro, uma crise de cunho político, econômico, uma crise moral, uma crise de valores, né? Dias maus. E de repente, esse contexto que já era um contexto caótico, né? Ele piora, porque surge um vírus, surge uma doença nova, né? E de repente essa doença começa a matar pessoas, começa a tirar vidas. Dias maus. Aquilo que já estava ruim piora, né? Essa doença, esse vírus paralisa o mundo, esse vírus impede as pessoas de ficarem perto umas das outras, impede a gente de se abraçar, impede a gente de apertar a mão do amigo, de dar um abraço, né, no nosso amigo, naqueles que a gente ama, impede a gente de estar perto das pessoas que a gente ama, né? Um vírus que impediu inclusive a nós de muitas vezes de nos reunirmos. Durante um tempo a gente não conseguia se reunir para orar, se reunir para comungar do mesmo pão na ceia do Senhor, na Santa Missa. Um vírus que paralisou o mundo, dias maus. Só no nosso país já passamos de 250 mil mortes. É muita gente que perdeu a vida.
Muita gente que perdeu alguém que amava, muita gente que se foi, dias maus, dias de sofrimento, dias de lágrimas, né? Talvez você tenha perdido alguém nessa pandemia, talvez você tenha perdido alguém vítima do Covid durante esse tempo de pandemia, talvez você tenha tido Covid, talvez você tenha ficado mal, né, nesta pandemia e não tenha, de repente, aí tenha ficado vivo pela graça e misericórdia de Deus, mas fato é, talvez você tenha derramado muitas lágrimas nesses dias maus que nós vivemos, porque são dias maus. E Paulo, ele já vai nos alertar disso, só que o mais interessante, irmãos, é que Deus, o próprio Deus, sabendo de que em muitos momentos o mundo viveria dias maus, né? Deus vem nos deixar uma arma, Deus não vem nos deixar ferramentas para a gente viver esses dias maus e conseguir vencer esses dias maus. E é isso que Paulo vem nos trazer, é isto que essa passagem vem nos dizer hoje. Existe um jeito, irmãos, existe uma forma da gente superar esses dias maus. É possível vencer esta guerra, irmãos. É possível vencer esta guerra. Como fazer isso? Vestindo a armadura de Deus. Vestindo essa armadura que Ele deixou para mim e para você, irmãos. E aqui eu queria destacar um trecho, né? Nesse momento eu queria destacar um trecho, o trecho ali 16. Sobretudo, embraçai o escudo da fé. Irmãos, vista, pegue, tome posse do escudo da fé. Eu sei que talvez essa pandemia tenha... e muitos de nós até ficamos, como eu já disse, ficamos sem ir à missa, irmãos. Olha que coisa maluca, né? Um vírus que nos impediu de ir à Santa Missa, a comungar o corpo do Cristo, o nosso maior alimento. Amados, talvez a tua fé tenha ficado abalada por isso. Eu sei que muitos de nós esfriamos completamente na fé. Nós simplesmente, muitos de nós não conseguiam rezar nesse contexto de pandemia, isolados em casa, né? A nossa vida de oração muitas vezes afetada, mas amados, eu quero dizer para você que me assiste, e eu quero tomar posse disso para mim também. Existe um escudo que nos protege, existe um escudo que nos impede, irmão, que impede este vírus, que impede estes dias maus que nós vivemos, de fato destruir a nossa vida, destruir o nosso espírito, a nossa alma. E este escudo é a fé, amado. Eu quero chamar hoje eu quero convidar você hoje, meu irmão, a permitir que o Espírito Santo reavive a sua fé. E eu quero dizer para você, não permita que esses dias maus, que esse contexto caótico que a gente vive de pandemia, destrua tua fé. Creia, irmãos. E por que eu estou dizendo isso? Porque existe alguém que é muito maior do que este caos que a gente está vivendo. Nós vivemos dias maus, dias de morte, dias de lágrimas, mas, irmãos, existe alguém aqui, vivo no nosso meio, que está pronto para enxugar a minha lágrima e as suas lágrimas. Cada lágrima que eu derramei nesse contexto de pandemia, cada lágrima que você tem derramado nesse contexto de pandemia, talvez você tenha perdido o seu emprego, talvez você seja um comerciante, né, um trabalhador autônomo, que sofreu aí com essa crise econômica também em decorrência da Covid, não conseguiu nem trabalhar. Irmãos, eu quero dizer para você que existe alguém que está aqui para enxugar as nossas lágrimas. E esse alguém é Jesus. Esse alguém é o nosso Cristo, é o nosso Deus. É Jesus de Nazaré. Ele é aquele que nos ama. E, irmãos, eu quero dizer, talvez você tenha perdido alguém nesse contexto de pandemia e tenha chorado muito, mas eu quero dizer para você que esta pessoa que você perdeu, ela está na glória com o Senhor. Nada acontece sem que passe pela vontade, passe pelos desígnios e pela permissão deste homem, que é Jesus, é o nosso Deus. Nada acontece sem que o Pai
permita. Portanto, eu quero dizer para você que se você perdeu alguém, que se você sofreu com a perca de alguém, né, esta pessoa foi acolhida lá nos braços do Senhor, ela está num bom lugar, num lugar melhor que nós, né? E aqui, você que fique, talvez ainda sinta muita falta e chore muito, esse Cristo, esse Jesus, Ele quer enxugar as tuas lágrimas. Ele venceu a morte. A morte era o maior inimigo dos homens, até o dia em que este homem, esse Cristo, simplesmente deu a sua vida, morreu por nós, levou todo o nosso pecado com ele, mas ele ressuscitou, ele simplesmente levantou, ele abriu aquela porta do sepulcro, aquela pedra, né? Aquela pedra que o aprisionava no sepulcro, ela não pôde segurá-lo para sempre. Por 3 dias ele ficou lá, mas ele levantou, irmãos. Ele ficou lá, mas ele levantou, porque ele é o dono da vida. Ele é aquele que venceu a morte. Eu quero dizer para você hoje, com toda a convicção do mundo, com toda a fé, que Cristo é o dono da vida. Cristo é aquele que venceu a morte. E ele está aqui para enxugar a sua lágrimas, para fortalecer você, para que você não desista, irmão, para que você simplesmente não entregue os pontos. Ele não entregou os pontos, ele foi até o final e ele ressuscitou, e ele está aqui hoje para fortalecer a mim e a você. Você que talvez não esteja rezando mais, não tenha forças para continuar, ele está aqui para enxugar tuas lágrimas, irmão. Ele está aqui para fortalecer você, ele está aqui para dar de novo essa armadura aqui, para que você avista, para que você consiga vencer esses dias maus que a gente está vivendo. São dias maus e muito maus, mas ele está aqui, aquele que ressuscitou, aquele que levantou dos mortos. Ele está aqui ao nosso lado, ele está aqui para fortalecer você, ele está aqui para abençoar você e impedir que todo mal destrua você, impedir que todo esse contexto caótico de dias maus acabe com a tua vida, irmão. Então tome posse disso nesta tarde, tome posse disso, você que me assiste, você que me escuta, tome posse desta verdade. Ele ama você e ele está aqui para fortalecer você, ele está aqui para enxugar as tuas lágrimas, ele está aqui do seu lado, caminhando com você, te protegendo. Creia nisso, amém? E para encerrar, quero rezar por você, quero rezar com você nesse momento. Você que me assiste, eu peço que feche os seus olhos nesse momento. E eu peço que Deus visite você nesse instante, que o Senhor vá até você, que o Senhor vá abençoar a sua vida, vá proteger você, que nesta hora o Senhor simplesmente derrame bênçãos sobre a tua vida e, acima de tudo, que a unção dele vá sobre você, vá proteger você, vá capacitar você para enfrentar esses dias maus que nós vivemos. Que o Espírito Santo, de fato, agora, nesta hora, em nome de Jesus, vá sobre você, unja você. Sim, Deus querido, Deus amado, eu entrego a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que agora vem esse momento de partilha e pregação. Eu peço agora, Deus, que o Senhor, de fato, proteja essas pessoas que talvez aí tenham algum parente com Covid, que nesse momento o Senhor vá visitar essas pessoas também, leve a cura, Deus, se for da tua vontade, a estas pessoas. Sim, Deus, aproveito também nesse instante para rezar por este mundo, Deus, rezar por este mundo e por esses dias maus que nós vivemos. Abençoa, Jesus, a vida de cada médico que está aí na linha de frente nesse combate à Covid. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, que o Senhor abençoe a vida desses cientistas aí, que em tão pouco tempo, com a tua bênção, iluminados, guiados pelo teu Espírito, conseguiram criar vacinas para combater, para justamente, de fato, impedir que este vírus continue destruindo as nossas vidas. Obrigado, Jesus, pela vida deles, e eu peço que o Senhor abençoe cada um desses cientistas, desses médicos. Peço que o Senhor abençoe, Jesus, o chefe da nação, os chefes de Estado, para que eles saibam conduzir as políticas públicas que de fato devem guiar a nossa vida social, nosso contexto social no meio dessa pandemia.
Que o Senhor abençoe, Jesus, o nosso povo, esse povo tão sofrido. Que o Senhor abençoe esse povo tão sofrido que tem lutado tanto para sobreviver nesses dias maus que a gente vive, Jesus. Abençoa, Senhor. Abençoa os nossos padres. Abençoa os nossos bispos, Senhor, para que eles consigam trazer sempre palavras de fé e de esperança ao povo. Abençoa o Santo Padre, o Papa, abençoa o Papa Francisco, para que ele continue guiando e conduzindo a igreja no meio desse contexto caótico, desses dias maus que nós vivemos. Sim, Jesus, abençoa a vida de todos aqueles que me assistem, que me veem nesse momento. Que o Espírito Santo de Deus unja a vida de cada um deles, Senhor. E obrigado, Jesus, obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor, obrigado por nos amar, Jesus, obrigado por esse imenso amor, por toda a proteção, por nos dar esta armadura. Louvado seja o teu santo e bendito nome. Amém. Estivemos reunidos hoje sempre, em nome do Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Tamo junto.